Obrigado, Edgar, por receber o nosso convite. Antes da gente começar, vou passar a palavra para o Edgar, para ele fazer uma apresentação breve sobre o background e experiência dele, e logo estaremos, né, entrando no assunto. Edgar, está com a palavra. Maravilha. Obrigado, Elias. Obrigado, Miriam. É um prazer estar aqui junto com o Concide, trazendo um pouco de conhecimento, um pouco de informações, que a gente, às vezes, a informação para uns e outros não tem muita informação para fazer algumas atitudes, algumas necessidades e algumas decisões nas suas vidas. E é um prazer poder estar participando, poder trazendo um pouco de conhecimento para a nossa comunidade brasileira, não só em Toronto, mas em todo o Canadá. E para quem não me conhece, eu sou Edgar Moura, da MBTech Solutions. Eu estou no Canadá um pouco mais de 4 anos, desde dezembro de 2016. Aceitei esse desafio de, como a Miriam bem comentou na declaração dela, de fazer parte desse povo expatriado, desse povo que vem para os locais distantes e gélidos. Então, desde dezembro de 2016, eu cheguei no Canadá e, basicamente, para poder estar agregando também com a nossa comunidade aqui. Eu sou economista e contador no Brasil, no Canadá eu sou contador, e como eu já falei, eu sou membro de algumas entidades da área, da categoria aqui no Canadá, e eu tive a oportunidade, em 2017, alguns meses após eu chegar, a fundar a MBTech Solutions, com a orientação e ajuda de alguns profissionais de longa data já aqui do Canadá, e desde então a gente tem desbravado, né, essa área aí, que é uma área que eu já trabalhava no Brasil já há muito tempo, e eu trouxe um pouco de experiência, adquiri um pouco mais de experiência aqui com alguns profissionais da área aqui, e em 2017 a gente conseguiu dar o start aí na MBTech Solution. 2018 a gente conseguiu fazer o nosso primeiro ano de tax. 2019 a gente consolidou um pouco no mercado e começou a fazer também a parte de corporate, e veio 2020. Veio 2020 com essa pandemia, com esse momento de incertezas, com esse momento de adversidade para todo mundo, de readequação, como já foi bem dito, home office, distanciamento, mas a questão do imposto é uma questão de que toda a Receita Federal no mundo tem o cuidado, e no Canadá não é diferente. Então, apesar do ano passado, alguns prazos foram modificados, mas a gente conseguiu passar também por 2020, consolidar a nossa presença no mercado canadense, e a gente, olhando hoje para frente, a gente vislumbra alguns voos maiores, não só em Toronto, não só em Ontário, mas em todo o Canadá. Então, mais uma vez, Elias, Miriam, motivo de alegria, de satisfação estar aqui. Eu espero que eu possa contribuir, nem que seja um pouco, com as perguntas, nas respostas, e eu estou à tua disposição. Obrigado, Edgar. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, e podemos iniciar o nosso bate-papo. E só para eu gostaria de agradecer também a presença do pessoal que está online, né, e o pessoal que está para entrar, e qualquer dúvida, pessoal, para vocês passarem informações pelo chat, que a Miriam vai estar monitorando para nós, e à medida que nós formos desenvolvendo, vamos deixar provavelmente as nossas perguntas para o final, ok? Então, eu vou começar com uma pergunta para o Edgar, com relação a deveres e obrigações de imposto de renda, né? E às vezes eu tenho muitas pessoas que nos perguntam, e geralmente essa é uma dúvida, o que é preciso para fazer a declaração de imposto de renda? Qual é o conceito? Por exemplo, eu cheguei aqui no Canadá hoje, eu tenho que declarar imposto de renda,
ou eu estou aqui há 3 meses, eu preciso declarar imposto de renda, qual que seria o conceito básico para a declaração do imposto de renda? Ok, então, de acordo com o Income Tax Act, a lei de imposto de renda canadense, toda renda recebida deve ser declarada. Então, o conceito básico de devo declarar, recebeu renda, então toda renda recebida deve ser declarada. Lógico que existem algumas situações que, mesmo não tendo recebido renda, é interessante que se declare. Por qual motivo? Para você poder aproveitar alguns benefícios que você tem, alguns tax credits que o governo te fornece em algumas situações. Mas para responder diretamente à tua primeira pergunta, o básico, toda renda recebida deve ser declarada. E vale a pena pontuar que não existe para a legislação do imposto de renda canadense como você recebeu a renda. Muitas vezes as pessoas têm uma dúvida, mas eu recebi em cheque, e-transfer, cash. E isso não faz diferença. O sistema tributário canadense, ele parte do princípio da autodeclaração. Então, ele parte do princípio que você vai apurar toda a renda recebida e vai declarar. É claro que o governo tem alguns mecanismos de cruzar algumas informações e verificar se alguma coisa não está de acordo e fazer até mesmo alguns pre-assessments, que seria o cair na malha fina do linguajar do imposto de renda brasileiro. Então, o governo faz isso de tempos em tempos, por uma amostragem, mas o básico é toda a renda recebida, independente de como ela foi recebida, ela deve ser declarada, claro, fazendo uma pontuação, renda de negócios, renda de employment income, business income. Lógico que não é você recebeu um valor que estava seu na sua conta no Brasil, você trouxe para o Canadá. Isso não é um employment income, isso não é um business income. Então, essa renda não é renda de investimento. Então, essa renda, sim, não é tributada. Mas, no geral, toda a renda recebida tem que ser declarada para o CRA. Então, só para fazer um adendo aqui, independente do status migratório, né? Então... Sim, independente. Perfeito. É interessante essa pergunta porque a questão do status imigratório é uma questão de imigração. A questão fiscal é a questão tributária. Então, não tem vínculo nenhum o seu status imigratório com o seu status tributário. Então, você pode ser residente para fins fiscais no Canadá, ou você pode ser não residente no Canadá, mas você, se ganhou renda no Canadá, você tem que fazer a sua declaração, independente do seu status imigratório. Perfeito, perfeito. E você comentou também sobre, há pouco, para pessoas que não, que seria interessante pessoas fazerem a declaração do imposto de renda, e mesmo ela não tendo renda, porque tem alguns créditos, né, que você pode se tomar de benefício, que o governo te dá esse direito, né? Você poderia dar pelo menos exemplo de uma ou duas situações na qual essas pessoas podem se beneficiar desses créditos, não tendo renda? Por exemplo, uma primeira situação seria o estudante. Estudante internacional, veio para o Canadá, não tem renda, mas ele pagou lá a tuition dele como estudante internacional e vai receber um slip lá da universidade, do college dele. Lógico que isso vale para cursos pós-secondary, então ele vai receber lá um slip e ele não teve renda, mas ele deve declarar. Por quê? Porque mesmo não tendo renda, esse valor que ele pagou de tuition, ele vai se tornar um tax credit para nos anos futuros, quando ele vier a ter renda, ele vai utilizar esses tax credits do curso que ele fez, que ele cursou, que ele pagou, para bater o imposto nos anos futuros. Então, mesmo que ele não tenha renda no ano que ele cursou, ele deve fazer declaração relativa àquele ano para aproveitar esse tax credit no ano futuro. Outro exemplo, GST Sales Tax Credit. É o famoso GST Credit ou GST Sales Tax. As pessoas dão diversos nomes diferentes para isso.
Mas, basicamente, para que serve o GST Sales Tax Credit? É um benefício que o governo te dá para pessoas que têm low income. Então, pessoas que têm uma baixa renda. Isso acontece muito para quem é newcomer, acabou de chegar no Canadá, independente da sua situação antes você vir para o Canadá, agora no Canadá você é newcomer e, de repente, normalmente, no início ali, você ainda tem dificuldade de inserir no mercado. Esse não é um assunto que a gente vai abordar, mas você tem uma baixa renda no Canadá. Então, você sendo residente, aí, lógico, o GST, você tem que ser residente no Canadá, e quando a gente fala residente, não é residente permanente, é residente para fins fiscais. Muita gente também confunde isso. Ah, mas eu ainda não sou residente permanente. Uma coisa é residência permanente, outra coisa é ser residente para fins fiscais. Se você tem um study permit, tem um work permit no Canadá, residente temporário, ainda assim, como residente temporário, não residente permanente, você é residente para fins fiscais. Então, você sendo um residente no Canadá, você tendo mais que 18 anos, o governo ele te dá um benefício do que é o GST Sales Tax Credit, mas você precisa fazer a declaração, porque ele está totalmente vinculado ao seu tax return. Uhum. Se você não fizer o tax return, você não vai receber esse benefício do governo. Ok. É interessante que você tocou agora nesse assunto, que é uma das minhas perguntas que está lá embaixo, mas eu vou trazer lá para cima agora, porque só para pegar um gancho, né, no que você falou. Você comentou, né, que o estudante, se ele não teve uma renda, porém ele está estudando, ele tem, né, o formulário que é o T22, se eu não me engano, T2202, esse formulário que os colleges, né, eles disponibilizam para o indivíduo fazer a declaração. Então, ele vai se beneficiar desse crédito, né? Mas minha pergunta já tiveram alguns estudantes que perguntaram, mas eu sei que teve pessoas que receberam essa tuition e o governo vai me dar um crédito de volta. Você podia explicar um pouco mais sobre essa confusão que se dá? Aqui a gente falou sobre o crédito, né, que, por exemplo, o GST-HST, porque é um low income, não recebeu nada, não está vinculado com esse outro crédito que o governo, né, que você pagou a tuition, né? A tuition ela vai estar relacionada, de repente, sei lá, com algum futuro income que você vai ter, né? Mas tem pessoas que acabam pensando que esse crédito o governo vai disponibilizar de imediato, mas só que essa pessoa não teve nenhuma renda. Você poderia explicar um pouco para nós essa confusão que dá na cabeça de todos os estudantes quando chegam aqui? Não, é verdade. É até um pouco recorrente esse tipo de dúvida. Primeira coisa, você falou acertadamente, todo mundo que cursa um pós-secondary curso, seja através de uma universidade ou de um college, ele recebe o T2202. Então, esse é um slip que o college te dá. Primeira coisa, a primeira dúvida que muita gente tem, não, eu paguei no ano passado, antes de vir, o curso todo, e tem que declarar? Primeira coisa interessante saber, porque o governo, o college, ele só vai te dar esse T2202 conforme você cursa. Então, vamos supor, você pagou em dezembro de um determinado ano para 2 anos de college. Enquanto você não passar os 2 anos, no primeiro ano, ele vai te dar o valor que você pagou para aquele primeiro ano. E no segundo ano, vai te dar para o segundo ano. Porque você pode, em algum momento, desistir e pedir o reembolso. Então, não é data de pagamento, é após você cursar e alocar o pagamento que você fez ao curso que você executou. Então, isso é uma primeira coisa interessante observar. Segunda coisa, é meio complicado essa questão de, às vezes, é normal, lógico, uma pessoa comparar com outra na mesma situação. Mas vale entender que o valor do que você pagou de tuition, que vai vir no T2202, é um tax credit. Como um crédito de imposto, você vai creditar quando você tiver uma renda. Então, as pessoas têm uma dúvida. Primeira coisa, não é verdade que você pagou $16 mil de tuition e você vai receber $16 mil de volta. Não é. Não é um reembolso da tuition que você pagou. É um crédito de imposto. Então,
O valor que você pagou, ele entra como crédito e vai ser deduzido lá no cálculo para verificar o quanto de imposto que você tem. Agora, como eu falei no exemplo, na pergunta anterior, se você não teve renda, você não pagou imposto. Se você não pagou imposto, você não tem restituição, você não tem refund. Então, isso também tem uma dúvida das pessoas, uma confusão. Ah, mas eu não recebi nada. Aí a primeira pergunta que a gente faz, você é employee ou self-employed? Ah, eu sou employee. Ok. Ah, não, eu sou self-employed. Então, como self-employed, as pessoas não pagam imposto no dia a dia. Ela paga o imposto, é apurado quando vai fazer o tax return. Então, se não pagou o imposto, não tem como ter algum refund de algum imposto que não pagou. Exato. Então, no caso, para as pessoas que não pagaram imposto, isso vai ficar como um tax credit para o futuro. Uhum. Agora, existem casos que as pessoas comparam, o meu vizinho, o meu irmão, o meu primo, e cada tax return é um tax return. A gente não sabe exatamente, eu sei no caso de irmão, que não que a estrutura familiar mesmo, mas do meu amigo, você não sabe exatamente, você sabe que seu amigo não estuda, não trabalha, estuda igual você. Agora, você não sabe o que ele tem de foreign income, o que ele informa no tax return dele do Brasil ou de outro país que ele é. Você não sabe a realidade dele além dali do ambiente escolar. Você não sabe se ele tem uma renda de aluguel, se ele tem um imóvel no Canadá, se ele tem um imóvel no Brasil ou qualquer outro país que ele recebe renda. Então, tem uma série de outras questões que fica difícil você comparar um tax return com outro, uma situação com a outra. A gente costuma falar, não tem como comparar laranja com maçã. Então, é diferente. Então, você, se tiver tudo igual, vai ser igual. Agora, se tiver uma coisa diferente, uma novidade, uma informação diferente, não vai ser igual o tax return. É. Então, você pode, quem tem uma situação dessa, você pode se basear, utilizar, orientar, mas são de informações diferentes que cada taxpayer tem, cada contribuinte tem. Exato. E vale a pena lembrar também, né, Edgar, que quando as pessoas fazem essas comparações, que da mesma forma que você falou, são situações diferentes, principalmente quando trata-se de casos de família, né, que às vezes tem pessoas que têm despesas, como despesas médicas, sofrem de alguma doença, né, ou é casado, tem algum filho que tem algum tipo de problema, então tem tudo isso que a pessoa, mas ele recebeu mais, recebeu menos, mas a pessoa só está avaliando a questão do college, né? Mas tem essas outras situações, esses outros créditos que a pessoa tem o direito e a outra pessoa não tem também. Então, cada caso é um caso, né? Não tem como você comparar, como você disse, apples com bananas, né? De forma nenhuma, impossível. Tá certo. Agora, uma próxima pergunta com relação a... só mais um pouquinho aqui. O prazo de declaração para esse ano já continua 31 de março? Vocês têm alguma informação? Não, então, no ano passado, que foi o ano da pandemia, teve uma alteração, o governo prorrogou os prazos. Até agora não tem nenhuma informação. Então, os prazos voltam àqueles prazos tradicionais do tax return normal. Ele tem que ser arquivado até 30 de abril. Quem é self-employed tem que ser arquivado até 15 de junho. Mas, uma informação, se tiver imposto a pagar, o imposto tem que ser pago até 30 de abril. Okay. Então, não houve ainda alteração. Lógico que ainda estamos na rebarba de um ano difícil, início do ano difícil, tem início de vacinação contra a Covid-19, então tem muita incerteza ainda, mas até agora permanece os tradicionais prazos. O imposto normal, o tax return normal até 30 de abril, o imposto tem que ser pago até 30 de abril, e quem é self-employed pode arquivar até 15 de junho, mas o imposto tem que ser pago até 30 de abril se tiver balance owing. Ok. Edgar, uma coisa interessante que me veio à cabeça agora, que eu acredito que não esteja nem nas minhas perguntas, mas com relação a prazo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aqui no Canadá, muitos brasileiros, né, que assim, desconhecem até um pouco sobre o RSP, né? E a gente sabe que o RSP, ele é um benefício, né, para uma aposentadoria privada e que te dá um benefício com relação à dedução, né, de imposto
de imposto sobre a renda, caso, sei lá, se você tem um valor a pagar, você consegue ter ou sei lá, um refund maior, ou até, né, se você tiver a pagar, eu reduzir esse valor, né? E conta um pouquinho para a gente assim, se eu quiser fazer, sei lá, um aporte, né, no meu RSP, não, já acabou o ano, 2020, eu ainda consigo fazer? Vamos lá, é interessante e bem atual, porque temos 60 dias. Mas vamos lá, o que seria o RSP? O RSP é basicamente o plano de previdência privada. Então, você tem determinado o seu contribution room pelo governo, que vai ser a 18% da tua renda do ano anterior. Então, vamos lá. 2020, você teve uma renda de $100.000. Para 2021, o governo vai olhar o teu 2020 tax return e vai falar, para 2021, você vai ter $18.000 de contribution room para fazer a tua contribuição de RSP. Uhum. Bom, feito isso, conforme você comentou, já respondendo a sua pergunta, o RSP ele funciona deduzindo do valor do imposto. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos continuar no mesmo exemplo, uma pessoa tem uma renda de 100 mil, ela continua, teve 2020 100 mil, 2021 ela vai ter uma renda de 100 mil. E ela faz uma contribuição de $18.000 do RSP, ou seja, não será tributado os $100.000 da renda dela. A renda dela vai ter uma dedução, então o taxable income dela vai passar a ser 82 mil, porque ela tinha 100 mil, contribuiu 18 mil de RSP, que nesse nosso exemplo é o máximo, então ela vai ter uma taxable income de 82 mil. Em cima de 82 mil, ela vai entrar lá no tax bracket para calcular o quanto de imposto federal e provincial tax ela tem a pagar. Então, o RSP é um instrumento assim, muito interessante, seja para você fazer diferimento de renda, que o RSP, diferentemente de um outro conta registrada do governo, que é o TFSA, ele não é tax-free. Você difere renda contribuindo no RSP. Qual é o conceito do RSP? É você deixar de pagar imposto agora, onde a tua força de trabalho, a tua renda é maior, para pagar menos imposto quando você estiver se aposentando. Quando a força de trabalho sua é menor, a sua renda é menor e o teu tax bracket é menor. Então, isso é que é um diferimento de renda. Você deixar de pagar agora, que é alto, para pagar lá na frente, que vai ser mais baixo. Okay. E é isso que o RSP faz. E só para complementar, tem alguns benefícios do RSP. Para quem não tem um primeiro imóvel no Canadá, você consegue, com a tua contribuição do RSP, sacar para fazer a contribuição para o teu Homestime Home Buyer, que antiga era 25%, passou para 35%, era 25 mil, o governo elevou para 35 mil. Então, é um tipo de investimento bem interessante para quem pensa nessa questão de diferir a renda. Ok. E você comentou do RSP sobre você pode usar esse valor, mas vale a pena lembrar também que você tem que pagar de volta esse valor, né? Para não ser taxado, não é isso? Não tem essa regrinha também? Sim, você saca esse valor para utilizar para dar o down payment na tua casa, no teu imóvel, na tua primeira casa no Canadá, mas você tem que fazer o repayment em até 15 anos para recompor esse fundo, porque o ASP é um fundo que para a tua previdência privada, para a tua aposentadoria. Então, você tem que repagar ele em 15 anos. Entendi. Só mais uma coisinha ainda nesse assunto. Se alguém que está assistindo a gente agora quiser fazer ainda, dá tempo essa contribuição? Sim, você colocou isso na tua pergunta e eu não abordei. Sim, na verdade, o RSP, o governo dá os primeiros 60 dias do ano seguinte para você contribuir para o ano anterior. Então, por exemplo, os primeiros 60 dias, normalmente até o final de fevereiro ou início de março, dependendo do ano, você ainda pode contribuir para o ASP referente ao ano anterior. Ou seja, até o final de fevereiro de 2021, você ainda pode contribuir para o teu ASP para 2020, do ano de 2020. Claro, verificando se você ainda tem contribution disponível, tudo isso para não ser penalizado
por fazer over contribution, por contribuir mais do que o possível. Perfeito. Tá. Então, tá. Uma outra pergunta agora, saindo um pouco do RSP. O indivíduo que recebe rendas no Brasil, de aluguéis, imóveis, ou qualquer outro tipo de renda, não que seja algum valor que esteja no investimento dele, que está recebendo rendas de algum imóvel no Brasil. Esse valor precisa ser declarado aqui? Então, vamos lá. Primeiro é importante entender a situação fiscal dessa pessoa. E como é que a gente entende a situação? Se ela está no Canadá, ela é residente para fins fiscais no Canadá. Se ela não fez a comunicação e, posteriormente, a declaração de saída definitiva no Brasil, ela ainda é residente para fins fiscais no Brasil. Então, sendo residente para fins fiscais, tanto no Brasil quanto no Canadá, tem que ser declarado no IRPF no Brasil a renda no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, nesse caso no Canadá, e no Tax Return no Canadá, a renda no Canadá e em qualquer outro lugar do mundo, nesse caso no Brasil. Mas existe um acordo para evitar a bitributação entre Brasil e Canadá. Então, nesse caso, a pessoa, vamos nesse exemplo, Brasil e Canadá somente, se ela tem uma renda lá no Brasil, ela tem que informar essa renda que ela tem no Brasil no tax return dela no Canadá, mas ela também traz o imposto que ela pagou no Brasil. Por exemplo, renda de aluguel. Se foi pago carnê-leão mensalmente sobre aquele aluguel recebido, ela informa essa renda de aluguel e informa o total de imposto que ela pagou no carnê-leão referente a esse aluguel. A mesma coisa é o contrário. Se ela tem renda no Canadá e ela teve imposto retido, pago aqui no Canadá, lá no IRPF no Brasil, ela leva a renda que ela teve aqui no Canadá e ela leva também o imposto que ela pagou aqui no Canadá, para evitar exatamente a bitributação. Okay. E o que as receitas de ambos os países vão verificar é se tem algum diferencial de alíquota a ser cobrado desse taxpayer, desse contribuinte. Ok. E pegando um ganchinho nessa pergunta, tem uma pergunta da Leda, que ela está perguntando sobre a aposentadoria no Brasil. Esse seria o mesmo conceito, então? Não, então, sobre a aposentadoria... É que ela recebe aposentadoria no Brasil, desculpa. Ela recebe aposentadoria... A pessoa está perguntando, não é ela, não sei. É alguém que recebe aposentadoria no Brasil e faz a transferência para cá. Qual que seria as implicações? Então, eu tenho um cliente nessa situação, a pessoa que tem aposentadoria no Brasil, ela tem que declarar esse valor aqui. Então, ela vai pegar lá o informe de rendimento que a Previdência Social e INSS deu para ela lá, ela vai reportar isso no IRPF dela no Brasil e também vai reportar isso aqui. Aqui no Brasil, não existe acordo, existe um acordo previdenciário entre o Brasil e o Canadá, é um outro assunto, que os advogados tratam desse assunto, mas não existe um acordo para fazer dedução da aposentadoria recebida entre Brasil e Canadá. O Canadá tem um acordo com os Estados Unidos, não tem com o Brasil nesse item. Então, ela tem que informar toda a aposentadoria que ela recebe no Brasil e o imposto que ela paga é retido na fonte dela, da aposentadoria dela no Brasil. Perfeito. Não sei se a gente respondeu sua pergunta, Leda. Se tiver mais alguma coisa, você manda no chat para a gente aí. Agora, mudando um pouquinho de assunto. Não, tem mais uma aqui que ainda é referente a estudo. Alguém que recebe bursary, como que funciona na declaração? Então, uma pessoa que ela recebe bursary, ela tem que primeiro verificar. Ela estudava full-time? Ela é estudante full-time? Então, se ela é estudante full-time, esse bursary ele não é tributável. Agora, se ela não é estudante full-time, ela é part-time, aí esse pode ser tributado 50% ou 80% do valor do bursary recebido. E geralmente essa informação já vem no formulário, né? Se você é full-time ou part-time, não é isso? Bem, no T2202, no caso do bursary, eu não acho que não vem no T2202, é emitido um T4A. Mas aí a pessoa é autodeclaração, a pessoa que vai dizer se ela é full-time ou não. Lógico que
no mesmo tax return, você tem que ter o valor do bursary que vem no T4A, mais o T2202. Uhum. Se ela tem só o bursary lá e não tem o T2202, então o governo o CRA já vai verificar, não, ela não é full time, porque ela não tem o T2202. Então, normalmente essas duas informações vêm junto. Entendi. Mas não necessariamente pode ocorrer dela só receber o bursary, ela faz, de repente, um full-time num private school, alguma coisa assim, aí ela faz a autodeclaração dela. E vale a pena lembrar que qualquer benefício, né, que você recebe do governo precisa ser necessariamente, né, informado, porque hoje tem muitas informações que elas são cruzadas também, né, Edgar? Então, uma informaçãozinha que você não coloca já vai ter retificação do imposto, né? Nesse caso, né? Eu costumo falar para os meus clientes, a mesma informação que está no IRPF, no caso brasileiro, que está no IRPF dele no Brasil, tem que estar aqui. É. Não tem por que estar diferente. Entendeu? Uhum. E tem algum lugar que possa consultar essas informações, caso para eu cruzar, por exemplo, tem muitas vezes as pessoas, elas ficam em dúvidas, né, sei lá, tem pessoas que têm 3 trabalhos, tem pessoas que têm investimentos, não sei o quê, e é uma confusão que dá, principalmente, sabe, pessoas não gostam de fazer imposto de renda, nem gostam do assunto, tá aqui, tá tudo aqui, aí faltou alguma coisa, como que a pessoa se certifica dessas informações? Então, quando é feito o tax return e ele é arquivado junto ao CRA, o CRA emite o Notice of Assessment, que é basicamente a confirmação das informações que você enviou. Às vezes o CRA faz alguma correção ali no meio do caminho e ele sempre avisa no próprio Notice of Assessment, ele fala, nós mudamos isso, por isso, por aquilo. Uhum. Então, no Notice of Assessment você tem toda a informação que você informou para o CRA. Uhum. E isso fica, quem tem acesso a My Account junto ao CRA, você pode entrar lá e verificar todas as suas declarações, todos os avisos de avaliação do teu tax return que você fez, está tudo lá na tua My Account junto ao CRA. Uhum. Então, eu acho que é importante que todo mundo que seja um taxpayer tenha acesso à sua My Account, porque alguns benefícios que o governo liberou nesse momento de pandemia precisava ser feito via My Account ou por telefone, com demoras altíssimas de espera. Então, além de ser a maioria das coisas que o governo, o CRA, libera na My Account, também lá tem toda a sua vida. Lá você vê o teu limite de contribution 1 junto ao RCP, o quanto você pode contribuir de FSA. Você tem quase todas as informações que você precisa na tua My Account, inclusive referente ao tax return que você arquivou. Uhum. Só voltando um pouquinho aqui que eu lembrei de uma coisa. A gente até comentou sobre as pessoas fazerem a declaração do imposto de renda, né? Mesmo não tendo nenhuma renda, e se aproveitar dos créditos, né? E uma coisa que aconteceu bastante o ano passado foram pessoas que puderam ter o benefício do CRB, mas só que eles não tinham uma conta no CRA, né? Então, um outro benefício que me veio aqui à cabeça agora, né, é a pessoa já ter um histórico com o governo também, né, nessa questão do benefício. Que uma das próximas perguntas agora seria sobre o CRB, né? A gente queria entender um pouquinho, tem alguma, o CERB, né, vamos dizer assim, o CERB é uma coisa nova que chegou aí, né, por conta da pandemia, um benefício disponibilizado por governo, teve umas regrinhas aí que teve que ser seguidas, né, para as pessoas terem esse benefício. Então, duas coisas assim que eu queria tentar tocar nesse assunto a gente está vendo que o governo está fazendo muito reassessment, né, de pessoas que de repente, não teria acesso ao benefício, não teria direito ao benefício, porque acredito que teve algumas confusões, né? E quais seriam as implicações, o que essas pessoas precisam estar fazendo para fazer essas correções? Vamos lá. Vamos falar um pouco do SERB. O SERB foi um benefício que o governo instituiu lá em março de 2020 para fazer frente a esse problema da pandemia, do Covid-19.
de restrição, perda de emprego e tal. Foi inicialmente um programa feito, tanto que no início o CRA, ele teve um acesso do CRA para o Employment Insurance, o Service Canada e o Service Canada CRA. Basicamente, você podia pedir o UI através do CRA e você podia pedir o CRA através do Service Canada. Eles fizeram quase que uma plataforma em conjunto para você fazer frente àquela situação emergencial e quase que imediata ocasionada pela pandemia. E, beleza, o governo liberou, o governo desde o início veio falando para só se inscrever, só solicitar quem fosse elegível a estar recebendo o benefício. E naquele momento o governo informou algumas regras, que as principais: a pessoa tem que ser residente no Canadá, tem que ter recebido no mínimo $5.000 nos últimos 12 meses ou em 2019, e algumas outras regras. E depois o SURB foi descontinuado, mas veio agora o Canada Recovery Benefit, que basicamente é o SURB, mas aí já o UI do Service Canada já separado, o CRA com o Canada Recovery Benefit separado. Voltando um pouco do SURB, o SURB foi o benefício de $1.000, que o governo desde o início avisou que era um benefício tributável. E já com o Canada Recovery Benefit, o valor continuou $1.000, só que o governo mudou um pouco. É $1.000, mas ele já deduz $100 e só te paga 900, ou seja, continuou os mesmos $1.000 de benefício, só que inicialmente o SURB, o governo não deduzia nada, e agora no Canada Recovery Benefit o governo já deduz $100 e te dá 900 líquido. Como eu falei, é tributável. Todos os benefícios, desde o primeiro que alguém por acaso recebeu lá em março de 2020, você vai receber, você taxpayer, você cliente, vai receber na tua My Account um slip do governo referente ao valor que você recebeu, para você entrar como income. Então, isso vai adicionar no teu income. Então, se você tinha um income de $30.000, recebeu 10.000 de SURB, o teu income é $40.000. Você vai tributado e você vai se encaixar no tax bracket de $40.000. Okay. E o que tem acontecido agora, quando no final de 2020, no início de 2021, muitas pessoas começaram a receber uma carta do CRA dizendo que se ela não fosse elegível, para a pessoa verificar, para pagar de volta se ela recebeu de forma errada, se ela fez até na carta está exatamente assim, se ela fez um honesto erro. Então, o governo sempre com muito cuidado nas palavras para dizer que a pessoa fez de propósito isso. E, basicamente, dos questionamentos que foi colocado pelo CRA foi que a pessoa recebeu, a maioria dos questionamentos, que ela não recebeu os $5.000 referente ao 2019. Só que isso gerou uma confusão, inclusive o líder do NDP e o Trudeau vieram à televisão, porque deu uma série de confusões nesse sentido, e essa confusão ainda não está sanada. Isso veio para 2021, porque o governo veio dizer que esses 5.000 era net. Só que em momento nenhum, lá no início do ano, o governo falou que era net. Ele falou $5.000. Então, muita gente tinha ali um grosso de 5.000, o net é menor. Então, essa é uma confusão que ainda não está sanada pelo CRA. Está posta na mesa essa discussão para esse tax return. Perfeito. Mas, num primeiro momento, o CRA, o primeiro-ministro, veio falar para as pessoas não se preocuparem, que a preocupação do governo do Canadá era no bem-estar das pessoas, que as pessoas se mantivessem salvas, se as pessoas se mantivessem seguras em casa, mas essa discussão vai vir à tona nos próximos dias, nos próximos meses. Uhum. Ok, perfeito. Eu acho que o nosso tempo aqui, eu acho que a gente tem 20 minutos, eu ainda tenho bastante pergunta, eu não sei, eu estou conversando, perguntei aqui para mim, eu acho que a gente vai passar só um pouquinho, e eu vou ter que escolher algumas perguntas aqui, e tem algumas perguntas do pessoal também, que eu estou deixando um pouquinho mais para o final, só para avisar o pessoal aqui que a gente está de olho. Okay. E uma coisa, Edgar, pergunta, Ontario
Energy Property Tax Credit, né? Eu sei que tem bastante confusão que o pessoal faz com relação a esses benefícios, né? Muitas pessoas falam, mas só que eu ganhei mais, eu ganhei menos. Você poderia me dizer mais ou menos como que funciona o cálculo desses créditos? Está relacionado ao imposto de renda ou está relacionado a outro tipo de base de cálculo para o benefício? Ok. O Ontario Energy and Property Tax Credit, ele faz parte do Ontario Trio Benefit. As pessoas conhecem mais o nome Ontario Trio Benefit ou OTB. Trillion, né? O Trillion, alguma coisa assim. Ele faz parte desse Ontario Trio Benefit. E ele está basicamente vinculado ao custo de energia do contribuinte. Então, a elegibilidade desse benefício, ela está vinculado a, no caso, como é Ontário, é específico da província de Ontário, é claro, ela está vinculado se o taxpayer ele foi residente em Ontário no último dia do ano, se ele é maior de idade, se ele é casado, mas está sempre vinculado à situação de moradia dele em Ontário. E vamos lá, para fazer o cálculo, basicamente ele leva em conta o custo, como eu falei, o custo de energia, se a pessoa ela é um proprietário de imóvel, ele leva em conta o property tax pago. Se a pessoa aluga o imóvel, ela leva em consideração o aluguel pago. Por isso que a gente sempre fala para os clientes, para não esquecer, muita gente, muito cliente mesmo, ignora isso e a gente coloca lá no checklist do cliente para colocar quanto tempo de aluguel, que se paga aluguel, quanto tempo, o valor, porque esse benefício ele está vinculado à renda do cliente e ao valor de aluguel pago. E, lógico, a elegibilidade, se é residente em Ontário, se mora em outra província, não vai receber. Mas ela está vinculada a essas situações. Eu tenho que apresentar o valor máximo, desculpa. Interromper. O valor máximo, ele pode ir até $1.095, o valor máximo dele. Entendeu? E para pessoas normais e para pessoas acima de 65 anos, são sêniores, seria 1.247. Ok. E tem algum documento que precisa ser apresentado para ter o direito desse benefício? Não tem nenhum documento. Mais uma vez, é parte do princípio da autodeclaração, mas o CRA ele envia a CRA Letter com bastante frequência para esse tipo de benefício, perguntando a comprovação dos aluguéis pagos, dos recibos dos aluguéis pagos. Então, não é raro o CRA fazer questionamento sobre esses pagamentos, mas para fazer a declaração no primeiro momento não tem nenhuma comprovação a ser feita. Ou seja, não é obrigatório para a declaração, mas é um documento que você precisa ter em mente que a pessoa precisa ter guardado para comprovação, é isso? Perfeito. Ok, perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, como a gente sabe, pandemia, as pessoas estão tentando, né, máximo ter fontes de rendas diferentes, né? E a gente sabe que hoje tem muitas formas diferentes de se conseguir uma renda, né? Como se trabalhar com Uber Drive, Uber Eats, outras formas como fala, de renda, né? Outras formas de renda. Eu queria saber, nesse caso, a pessoa ela é considerada como empresa ou ela pode fazer essa declaração dentro do imposto dela normal, né? Porque pessoas perguntam às vezes, mas eu tenho que fazer a abertura do GST, então acaba tendo aquela confusão, eu sou empresa ou eu sou pessoa física, né? Pode dar um pouquinho de explicação nesse sentido para as pessoas que são novas aqui no Canadá, né? Com relação a essa parte? Então, vamos lá. Em relação a quem faz Uber Drive e Uber Eats, basicamente o Uber Eats não tem a necessidade de você ter GST,
não tem cobrança de GST por essas plataformas no serviço. Já o Uber Drive tem. Até 2018, não tinha necessidade da pessoa se registrar para o GST. A partir de 2018, houve a necessidade de todo mundo que trabalha com Uber Drive tem que se registrar para o GST Account, mas esse registro é como indivíduo. Então, não tem necessidade de abrir uma empresa para isso, de fazer um registro de uma empresa para isso. Como indivíduo mesmo, ela pode fazer o registro. Agora, em relação a quem tem renda como Uber Drive, Uber Eats, é considerado um self-employed. Então, como self-employed, no tax return dessa pessoa tem um schedule específico para business income. Então, que a pessoa que é self-employed, ela vai desenvolver uma atividade, um business. Uhum. Esse business pode ser sob o seu próprio nome ou sobre uma empresa. Mas esse é um self-employed income. Então, como self-employed income, ela tem um schedule específico, que é o T2125. Lá ela coloca todo o income dela, eventualmente o GST que ela coletou e todas as despesas, as business expenses, todas as despesas do negócio dela. Uhum. E ali vai dar um líquido, um valor líquido. Esse valor vai ser transportado para o General e vai somar as outras receitas que ela tem. Seja receita como Employment Income, Rental Income, Investment Income, todas as outras receitas, para dar um valor total e poder ser calculado o quanto de imposto ela tem que pagar. Uhum. Perfeito. Agora, para finalizar a minha parte de perguntas aqui, que tem muita aqui ainda, mas eu vou terminar com uma das... Sabemos agora que na pandemia teve umas novas regrinhas, né, com relação a você poder declarar algumas despesas, né, como para as pessoas que estão trabalhando de casa, né? Então, você poderia explicar um pouquinho essas novas regras a serem aplicadas para o ano de 2020? Sim, basicamente, o governo ele facilitou um pouco para essa comprovação de despesa. Mas vale ressaltar que para quem é self-employed, não mudou nada. Porque o self-employed ele declara todas as informações. A mudança, ela substancialmente foi para quem é employee. Porque que para quem é employee e começou a trabalhar home office, ou já trabalhava home office antes, para ela deduzir o employment expense, ela tinha que ter o T2200, é um form assinado pelo empregador, ele permitindo que ela deduzisse essas despesas. O governo, devido à pandemia, a maioria esmagadora das pessoas começou a trabalhar home office e o governo ele facilitou. Ele criou um método simplificado. Como é que é esse método simplificado? A pessoa que é employee, ela pode deduzir até $2 por dia de trabalho. No máximo, o governo considerou 200 dias úteis no ano. Então, se você trabalhou 200 dias úteis no ano, $2 por dia, o governo permitiu que esse employee deduza $400 do tax return dele, sem comprovação nenhuma. Não precisa nenhuma comprovação de empregador nem nada. Se ele tiver um valor acima desse valor, as regras antigas se aplicam. Esse employee precisa de um T2200 assinado pelo employer dele, permitindo que ele faça essa dedução. Ok, ou seja, $400, você está livre, sem comprovação nenhuma. Tranquilo. Acima disso, precisa dessa confirmação e esse formulário. Exatamente. Perfeito. E eu não ia fazer essa pergunta agora, mas eu acredito que está relacionado com uma das perguntas do pessoal aqui. Como e quando que eu devo fazer a saída definitiva do Brasil? Vamos lá. Existe uma regra lá da Receita Federal do Brasil. O que essa regra fala? Se você saiu do Brasil de forma já definitiva, a sua comunicação ela tem que ser feita imediata. E você faz a comunicação e até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte você faz a declaração. Uhum. Se você saiu de forma temporária, você tem até 12 meses dessa saída para você ser considerado não residente para fins fiscais no Brasil.
Então, você tem até 12 meses para fazer essa declaração se você saiu de forma temporária. Ok. E se caso essa pessoa não faz, já está aqui, sei lá, por 8 anos, por exemplo, e ela não fez, tem alguma implicação? Não, num primeiro momento não, porque a Receita não tem nenhuma regra quanto a isso. A implicação que ela tem é que ela não foi considerada não residente para fins fiscais no Brasil, e se ela não fez as declarações dos IRPF de todos os anos no Brasil, ela está em atraso com a Receita Federal do Brasil, e quando ela fizer, ela vai ter multa por atraso, entrega atrasada da declaração lá no Brasil. Então não tem nenhuma implicação em aposentadoria, não tem implicação em nada disso, ou tem? Não, se ela não fizer, não, tem implicação. No Brasil, se ela não fizer as declarações, por algum motivo, ela pode ter o CPF bloqueado, ela pode ficar com alguma dificuldade. Se ela tiver o CPF bloqueado, se ela tiver aposentadoria, tudo fica bloqueado. Então, ela vai ter que regularizar. Para regularizar, a Receita vai dizer: você está devendo o teu imposto que você não fez da data tal a data tal. Você vai ter que fazer para desbloquear o teu CPF e vai pagar multa porque você não fez. E no caso da pessoa não tendo uma renda lá, só tendo essa renda aqui? Ela não tem nada a declarar no Brasil, ela não tem nada a declarar no Brasil. Desculpa. Então, como ela é residente para fins fiscais, tanto no Brasil quanto no Canadá, ela deveria declarar no Brasil a renda que ela ganhou aqui. Uhum. Então, ela tem que fazer a declaração, o IRPF dela no Brasil, informando a renda que ela ganhou no Canadá. Entendi. Ok, perfeito. Eu acho que foi uma das perguntas que teve aqui. Então, vamos lá, pessoal, abrir para perguntas agora. Já a primeira e a segunda. Tem uma pergunta aqui com relação... só um pouquinho. Do Thales. O TD pediu meu TIN para declarar para o CRA. Eu não tenho essa informação aqui no Canadá. Liguei para o banco, eles me disseram que eu deveria fornecer o número do contribuinte do Brasil. Você sabe alguma coisa sobre essa informação do TIN? Sim, na verdade, o que o banco quer dele? O banco quer o documento, o número fiscal dele no país dele de residência, que é o Brasil. Então, ele tem que formar o CPF nesse documento e devolver para o banco. Então, o TIN é equivalente ao CPF. Para o Brasil. Para o Brasil. Tax ID. Ok. Então, o Tax ID dele, da casa. É Tax ID Number. Isso, sim. O Tax ID do país seria o CPF dele. Ele tem que informar que há um compartilhamento de informação entre as receitas federais, em todo mundo. Uhum. Entendeu? Devido a lavagem de dinheiro, métodos anticorrupção. Então, ele informou em algum momento que ele tinha residência fiscal no Brasil. Então, ele tem que informar o CPF dele nesse documento e devolver para o banco. Ok, é que ele está informando que ele traz dinheiro do Brasil para cá pela conta dele do TD, então deve estar acontecendo alguma, cruzamento de informações aí. Provavelmente. Tá certo. CRB a gente já respondeu. Temos uma pergunta da Lúcia. Se eu envio dinheiro para o Brasil, preciso declarar declarar no Canadá e no Brasil? Então vamos lá. Eu tinha respondido. Tem que entender qual é o fim desse envio desse dinheiro. Uhum. Entendeu? Quando você faz uma remessa, seja do Brasil para o Canadá ou do Canadá para o Brasil, você tem que informar o fim. Você vai lá no banco e vai fechar o câmbio para fazer uma remessa para o exterior. Você tem que informar o fim. Então, tem algumas categorias lá pré-selecionadas. Então, para pagamento de escola, para despesas pessoais, tal. Se você está fazendo uma transferência sua para pagar a despesa de alguma property que você tem no Brasil, isso não é tributável. Mas vale ressaltar, o Canadá, ele pergunta no tax return, em algum momento, se você tem foreign property maior que $100 mil. Se você responde não, o Canadá entende que até $100 mil você pode ter um investimento ou na tua conta parada fora do Canadá. Então,
Então tem que ficar atento que algumas pessoas já vieram me falar, não, eu falo para o Canadá que não tenho mais que 100 mil dólares, mas eu estou trazendo 250 mil. Ou seja, não bate as informações. Aí vai acender uma luz vermelha e ou o Canadá vai entender que é uma renda que você não informou, portanto não foi tributada, ou o Canadá vai entender que é um bem que você tinha fora do Canadá, você vendeu e você não tinha informado, ou ela vai de dinheiro. É. Então tem que ter cuidado com essas informações. Ok. Eu acho que a gente vai precisar voltar no assunto de residência novamente, porque eu tenho mais uma pergunta, não sei, foi 7h30, então a gente tinha falado sobre isso. Então, eu acho que tem algumas pessoas que ainda têm dúvida. A pergunta do Paulo: um residente permanente no Canadá é obrigatoriamente um residente fiscal também? Peraí, vou voltar aqui. Um residente permanente no Canadá é obrigatoriamente um residente fiscal no Canadá? Não necessariamente. Ele pode ser canadense ou residente permanente e ser não residente. Ok, só para ajudar, Edgar, pode explicar de novo aquilo que você falou no início, né? Quais são os requisitos para se tornar residente para fins de imposto de renda? Então, basicamente, no Canadá, para você ser um residente para fins fiscais, você tem que ter ou study permit ou um work permit, ou seja, você não necessariamente precisa ser um residente permanente. Você, como residente temporário, você pode ser residente para fins fiscais no Canadá. A questão imigratória, que a questão de ser residente temporário, residente permanente, é uma questão imigratória. Isso não reflete 100% na questão tributária. Então, você pode, mais uma vez, para concatenar a ideia, você pode ser residente temporário e residente para fins fiscais. E você pode ser residente permanente e não residente para fins fiscais. Isso vai depender, vamos supor, você é PA, é residente permanente, só que você foi embora, está morando em outro país. Então você vai fazer a tua declaração, se você tiver renda aqui no Canadá, informar que você é não residente. Então, você informa tudo isso no teu tax return, a questão da tua residência. Eu acredito que tem umas regrinhas também, né, Edgar, que eles chamam de, se não me engano, primary ties e secondary ties, né? Se você tem documentação, se você tem um documento aqui no Canadá que te prove que você tem algum vínculo com o país, né? Então, você tem que estar olhando todas essas regrinhas, né? Primeira coisa, é um assunto vasto que a gente vai pegar, exato. Mas, por exemplo, você tem a questão, se você está metade do ano mais um dia fora do Canadá, aí todo mundo, então eu sou não residente. Não necessariamente. Num primeiro momento, sim. Mas mesmo estando fora do Canadá, metade do ano mais um, você ainda mantém vínculos, mantém imóveis no Canadá e etc. A família está aqui, então o CRA pode considerar que você, mesmo morando fora, ainda é residente para fins fiscais do Canadá, mesmo estando mais que um ano, mais um dia fora do Canadá. E desculpa estar nesse assunto ainda, porque o pessoal ainda está fazendo a pergunta nesse assunto, então por isso que eu acho que ficou, de repente, não um pouco claro, né? E de novo, uma pergunta: caso eu faça minha declaração de imposto de renda no Brasil, posso também fazer no Canadá? Ou seja, a gente já explicou o que é um residente no Canadá. Então, se ele atingiu todas essas regras, né, esses tais, ele já é considerado residente no Canadá e no Brasil. Como que funciona essa parte? Só para reforçar aqui o que a gente já falou no início. Então, no Brasil, a questão da residência, a pessoa precisa fazer uma declaração. Ela precisa fazer, primeiro, a comunicação para ela deixar de ser residente para fins fiscais. Vale ressaltar que algumas pessoas falam, não, mas eu sou brasileiro. Não, isso não tem nada a ver com cidadania. A questão da residência para fins fiscais não tem nada a ver com cidadania. Ela é brasileira, mas pode ser não residente para fins fiscais. Para isso, ela precisa fazer, primeiro, a comunicação de saída definitiva e, posteriormente, a declaração de saída definitiva. Após a declaração, ela não tem mais a obrigatoriedade de fazer o IRPF no Brasil.
Tem uma pergunta aqui que eu fiquei até meio confuso. Em caso de distribuição de lucros isentos no Brasil, também são isentos no Canadá? Não. Distribuição de lucros ainda é isento no Brasil, mas no Canadá é tributável. Então, eu tenho bastante cuidado com alguns clientes que têm empresas no Brasil e retiram via distribuição. E aí, às vezes, não tem salário, não tem nada, ele faz uma distribuição enorme. Por quê? Está correto. Para efeito tributário brasileiro, está correto. Ele retira dinheiro da forma onde ele não paga imposto. Mas, se ele é residente para fins fiscais, tanto no Brasil quanto no Canadá, ele não paga imposto nenhum no Brasil, vai trazer esses dividendos para declarar no Canadá e vai pagar imposto no Canadá e não terá imposto no Brasil para deduzir, porque no Brasil é isento. Uhum. Agora, eu acho que eu já respondi todas as perguntas. Miriam, você consegue ver aí se eu passei alguma, por favor? Uma coisa, a gente sabe que agora, né, as empresas têm um prazo para disponibilizar o formulário T4, né, que é o formulário para quem é empregado, né, tá aí nas folhas de tá dentro do payroll, né, e esse formulário ele é disponibilizado eu acredito até o final de fevereiro, me corrija se estou errado. Então tem pessoas, eu já posso declarar minha renda, eu já posso fazer a declaração agora, sim ou não? E a outra pergunta é com relação ao T4, só para confirmar a data. Então vamos lá. As empresas, tanto como as instituições financeiras, ela tem até o final, college, etc., tem até o final de fevereiro para entregar o T4, o T3, T5, o T2202 para as pessoas. Então, respondendo objetivamente a pergunta, posso fazer? Aqui na Embetec Solutions, a gente já, essa semana, está enviando todos os checklists necessários para todos os clientes, para que os clientes comecem, porque para o cliente que é self-employed, ele não tem demanda nenhuma de T4, de employer, para começar a fazer a declaração. Então, a gente já começa a trabalhar com o imposto dele, já começa a mandar o checklist para ele começar a reunir a informação e etc. Quem é employee, a gente também manda a informação agora, por mais que a pessoa ainda não tenha recebido o T4, tem que aguardar, não tenha recebido o T3, T5 ou T2202, tem que aguardar, mas ela já pode verificar as outras informações, se teve despesa médica, como esse foi um ano de pandemia, teve despesa como home office. Então, mesmo que ela ainda não tenha o slip para fazer a declaração, ela já pode começar a preencher o formulário e verificar qual outros documentos que ela precisa suportar para estar fazendo o tax return. Uhum. Tem uma pergunta da Leda com relação à aposentadoria. Uma pessoa na situação de aposentado, ela tem que fazer a saída definitiva também? Ou tem alguma exceção? Ou... Não, é uma opção, não tem exceção. Ela recebe aposentadoria, a única coisa, se ela fizer a comunicação de saída definitiva, ela tem que verificar junto à Previdência para fazer essa questão. Por quê? Eu não sei exatamente, teve uma mudança nos últimos anos no Brasil, eu não sei exatamente como está a alíquota de R retido de aposentado, mas para não residente, é necessário fazer a retenção de 15% na fonte. Então, se ela tem uma alíquota de R menor que 15%, se ela fizer a saída definitiva, ela vai ter uma retenção de 15% na fonte como não residente. Então, ela tem que verificar a situação dela hoje, mas ela pode fazer, sim, a saída dela definitiva, informar para... Normalmente, a Receita automaticamente já distribui para toda instituição financeira e para o governo a saída definitiva. Mas ela contactar lá a previdência dela, eu não sei se é o INSS, se ela é estatutária, se ela é privada, se ela é de governo, se é de algum tribunal, ela tem que informar o órgão da previdência do qual ela se aposentou dessa mudança de status para não residente. Okay. Como eu sempre falo, né, Edgar, eu acho que a saída definitiva é uma coisa que tem que ser analisada individualmente, né? Vai de cada indivíduo, vai da situação, vai dos bens que a pessoa tem, dos valores que eles ganham, que ganha. Então, assim. Situações, por exemplo,
Uma pessoa que é representante de empresa no Brasil não pode fazer saída definitiva, porque não pode ter empresa brasileira com representante não residente. Uhum. Então, uma pessoa que é funcionária pública, está trabalhando home office, teletrabalho no exterior, não pode ter um funcionário público não residente, a não ser algumas situações específicas com a anuência do governo. Uhum. Então, é caso e caso. Cada Exato. caso é um caso. Ok, perfeito. Ah, então, como a gente poder passar ainda mais uns 10 minutinhos, eu vou abrir só para essa pergunta aqui, Edgar, que a gente já tinha conversado. É, uma pessoa tem uma empresa como Sole Proprietorship e essa empresa está crescendo. Qual seria o melhor momento para a pessoa fazer a incorporação da empresa e por quê? Essa é bem interessante. A gente tem trabalhado bastante nisso. A gente tem migrado muito self-employed e incorporado as empresas desse self-employed. Basicamente, não há um número mágico. Assim, não tem no manual acima de tal você incorpora que vale a pena. Porque isso vai variar custo de contador e cada profissional tem o seu custo, etc. e tal. Mas, basicamente, a gente aconselha os nossos clientes quando a pessoa tiver um net income, ou seja, net não é faturamento, um net income de $40.000 para cima, a gente aconselha a incorporar. Se essa pessoa for PA ou canadense. Se não for, o limite vai para 50 mil. E eu explico por quê. Porque como corporation, se ela for PA ou ela for canadense, ou tiver algum diretor da corporation que é PA ou canadense, ela tem um Small Business Deductions, ou seja, então, até $500.000, ela passa a pagar somente 12,5% em Ontário. Uhum. E se ela for employee normal, self-employed, acima de $220.000, ela vai pagar 53,53%. Então, é uma diferença colossal. Então, essa diferença de tributação, esse custo que tem essa diferença, ela custeia um valor maior para um contador fazer uma corporation, que o custo para fazer uma corporation, ele com certeza é maior que o custo para fazer um tax return, um self-employed tax return, mas ela paga esse custo e ainda tem uma sobra. Uhum. Então, mais uma vez, não há um número mágico, mas acima de 40 mil, a gente já aconselha. Claro que traz as informações, leva para quem tem um contador, já leva para o seu contador, pede para ele fazer uma simulação, o seu net income no personal, o seu net income com uma corporation, para você verificar como fica em cada situação. A gente tem feito isso com bastante êxito aqui. Okay. Só para confirmar que eu mandei até no grupo que Sole Proprietorship é como se equivalente à empresa limitada, né? LTD lá no Brasil, né? Então é uma empresa que tem regrinhas limitadas. Até um pouco menos, que a limitada ela ainda tem um capital social e a empresa responde só para aquele capital. A Sole Proprietorship ela seria mais um MEI, Um que ME, ela não né? tem personalidade jurídica. Não tem problema. Das grandes vantagens de uma corporation, além da questão do fiscal, é a questão da proteção patrimonial. Então, eu tenho algumas empresas, algumas corporations que elas chegam e dizem, não, meu faturamento é pequeno, estou começando agora, mas eu quero incorporar porque eu já tenho imóvel no Canadá, eu não quero arriscar nenhum imóvel meu. Então, a proteção patrimonial é um dos principais vantagens da corporation. Entendi. E voltando, a Sole Proprietorship ela não tem o que a gente diria personalidade jurídica. Então, a empresa é a pessoa empresa. Se a atividade do business dela dá qualquer problema, vai ser acionada essa pessoa e ela vai responder pelos bens dela. Se ela tiver uma casa, se ela tiver um carro, os bens dela vão ser dados como garantia para resolver o litígio que ela tem. Ok. Edgar, para a gente finalizar, última pergunta. No caso de doação e herança recebida no Brasil e transferido para o Canadá, tem alguma regrinha específica? Esse é um caminho bem pedregoso, mas vamos lá, é cheio de nuance.
Inclusive, no Brasil, estão tentando mudar agora. No Brasil, a imposto sobre doação é 4% na maioria dos estados. Estão tentando também botar um imposto de 30% a 50%, como no Canadá, Estados Unidos, a maioria dos países do mundo. Mas vamos lá, se a pessoa, primeiro tem que entender o status da pessoa. Se ela recebeu essa doação, ela já tinha, eu quero entender que sim, né, pela pergunta, se ela já estava no Canadá, já era residente para fins fiscais no Canadá. Beleza. Ela recebendo essa doação, ela não é tributada no Canadá por essa doação. Mas ela precisa entender que ela precisa fazer essa declaração e informar para o Canadá que recebeu esse dinheiro de doação e fazer essa informação no schedule T1135. Ela precisa, nesse schedule, reportar a doação recebida e reportar esse valor lá, lógico, em dólar canadense. Então tá, eu acho que a gente já encerrou as perguntas por aqui, que a gente passou um pouquinho do nosso horário. Quero agradecer a presença de todos, né, com essas perguntas bastante interessantes, né, e agradecer também o Edgar. Edgar, fala para nós, se alguém tiver interessado no seu trabalho, onde te encontrar, se você quiser compartilhar as suas informações conosco também, a gente coloca o nosso chat aqui. Sim, deixa eu pegar aqui, que só por incrível que pareça, eu não tenho de cabeça, né? Mas... Vamos lá, mas isso não tem problema não. Na verdade, como a gente falou no início, nós estamos na MBTech Solution. O nosso processo nesse período de pandemia... Só te interromper um pouquinho, rapidinho. A Michelle está online. Michelle, eu estou vendo você aqui na página. Compartilhe algumas informações para a gente aí no chat, Michelle, enquanto ele vai falando. Por favor. Mas, desculpa. Basicamente... A gente tem trabalhado durante esse período todo online, o nosso processo é todo online, não tem a necessidade de reunir com o cliente para troca de informação. Tem alguns clientes que, assim, pedem, então a gente fala que não tem problema nenhum no frio a gente tomar um chocolate quente para se encontrar no escritório para isso. O nosso telefone é o 647-856-6289, mais uma vez, 647-856-6289, no telefone da MBTech Solution, e o nosso e-mail é o info@mbtechsolutions.com. Então, a gente está super à disposição para atender qualquer pessoa e normalmente não, a gente, no primeiro contato, a gente tenta dar todas as informações para o cliente para ele se sentir confortável, inclusive se ele deve fazer ou não. Porque tem cliente que nos procura para fazer o tax return e a gente orienta, você não precisa fazer. Tem cliente que nos procura para incorporar e a gente fala, não, no seu momento não é para você incorporar, então não precisa gastar esse recurso agora. Então a gente dá orientação para o cliente para a necessidade do cliente. Então a gente costuma falar que a gente não quer faturar, não quer emitir uma invoice de serviço prestado. A gente quer o bem-estar do cliente e vendo a necessidade do cliente, seja ele indivíduo, seja ele uma sole proprietor, seja ele uma corporation, e que esse cliente cresça, que esse cliente diversifique as suas atividades, para que a gente possa estar junto com ele, dando todo apoio e suporte para ele. Perfeito. Perfeito. Estou vendo aqui, a Michelle já colocou as informações, info@mbtechsolution.com, tem o telefone 647-856-6289, então tem todas as informações aqui. Então é isso. Então é isso, pessoal. Quero agradecer, Edgar, mais uma vez, pelo seu tempo, que está fornecendo informações para o público, né? E como o público já sabe, tem todas as informações se quiserem te contatar. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, por ter mais uma vez dando esse suporte para nós, né? E nós dando esse suporte para o público também, né? Que esse é o nosso objetivo do nosso trabalho, é fornecer informações, fazer uma ponte, né, com essas informações para o público brasileiro. E mais uma vez agradecer a Miriam também, que esteve aqui dando suporte esse tempo todo para nós aqui. E
Miriam, quer mandar alguma mensagem? Tem alguma pergunta? Não, prazer meu, aprendi um bocado, achei formidável o bate-papo de hoje, muito instrutivo, as perguntas foram maravilhosas, então só tenho que reforçar as suas palavras, Elias, parabéns, e muito obrigada, Edgar, por estar aqui conosco, em nome do Concide, a gente agradece de coração seu tempo para responder as perguntas de todos aqui no bate-papo. Eu que agradeço, Miriam, Elias, ao Concide por essa oportunidade de estar trazendo um pouco de informação para a nossa comunidade brasileira. E agradecer a Michele também, que nos achou, né? É verdade, é verdade. Obrigado, Michele. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, boa noite, e eu vou tentar agora ver o que eu preciso fazer para salvar essa live aqui. Essa live vai ficar gravada para vocês assistirem no nosso site, e uma boa noite, pessoal.